pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e vamos falar de cota no layout. Então a intenção desse vídeo é passar literalmente tudo de cotas aqui dentro do layout do SketchUp para a gente ver vários segredinhos que tem aqui dentro dessa ferramenta. Então o vídeo a gente vai poder separar ali em dois principais grupos, né, que seria a parte de criação e a parte de edição, de fato, de cotas. Então como que a gente consegue configurar nossas próprias cotas. Bom, e isso ligado, lógico, a como vocês conseguem otimizar o seu fluxo de trabalho dentro do layout. Bom, vamos para o primeiro grupo logo aqui, que é a parte de criação, né? E aqui dentro do layout a gente tem a ferramenta de cota presente aqui em cima em dimensões, ó. E dentro dessas dimensões a gente pode clicar em dimensão linear, ou se eu vim no setinha para baixo, angular. E a criação não tem muito segredo. Eu venho aqui, dou o primeiro clique, dou o segundo clique e puxo essa cota para onde eu quiser, tá? A partir da primeira cota, gente, eu consigo dar dois cliques aonde eu quiser e ela faz uma cota contínua, ó. Então eu não preciso ficar dando os próximos cliques aqui no meu desenho, tá? Então só com o segundo clique ele já vem definindo os espaços e cotando isso daqui. Então, simples assim a gente vai criando um ponto, outro ponto, puxei. Um ponto, outro ponto, puxei. Essa é a maneira manual, vamos chamar assim, né? E depois que eu criar a primeira vez, eu posso ir dois cliques e ele vai preenchendo automaticamente para mim, sem precisar ficar cota por cota, vamos chamar assim, desenhando ali, tá? Aí os próximos dois cliques ele já vem preenchendo e colocando como a cota em série realmente, o que agiliza muito ali a parte de desenho dentro do layout, né? Então aqui a gente vai com dois cliques, posicionando e definindo as cotas contínuas. Depois, se você quiser uma cota canto a canto, é só dar os dois cliques da cota canto a canto e puxar, tá? Uma coisa importante que a gente tem aqui são as angulações de cotas também, né? Então, a angulação de cota é o quê? Se eu der um clique aqui e um clique aqui, por exemplo, o lado que eu puxar o meu mouse vai definir como que vai ser essa cota. Se eu puxar para baixo, ele vai fazer a cota de assim, na horizontal. Se eu puxar para o lado, ele vai fazer na vertical. E assim eu consigo a minha referência, né? A minha referência de posicionamento. Por exemplo, daqui até aqui, se eu puxar horizontal, ele vai fazer a medida horizontal dessa sacada, por assim dizer. E aí eu consigo ir vindo, definindo isso daqui e posicionando com os dois cliques, que nem eu tinha comentado com vocês, tá? Então vai ser ir clicando e definindo para a gente fazer todas as nossas cotas aqui dentro do layout. Então, cota é uma ferramenta versátil, rápido e precisa para a gente trabalhar, e assim a gente cria o primeiro tipo de cota, né, que seriam as cotas realmente lineares aqui dentro do layout. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer algo mais ou menos assim para mostrar a cota angular para vocês, tá? Então eu fiz duas linhas aqui genéricas, vamos chamar assim, para mostrar para vocês. E a cota angular, ela é bem simples. Eu vou clicar aqui, eu vou vir em angular. E assim, muito erro se comete aqui dentro da cota angular, que o pessoal tenta fazer o quê? Clicar em um, clicar em outro e aí já se perde, não sabe criar mais, tá? Mas podem ficar tranquilos que é bem simples. Por quê? A cota angular, primeiro eu vou definir na verdade o ponto dela, ó. Então eu vou definir esse ponto aqui. Agora eu vou definir o primeiro lado, defino o primeiro ponto do segundo lado, e aí eu defino aonde que vai ficar essa cota. Então é simples, tá? Na verdade é bem simples mesmo isso daqui. Não tem muito segredo. Aproveitando isso daqui, a cota linear, se eu pegar daqui até aqui e puxar, ela segue realmente a horizontal e a vertical. Porém, se eu segurar o Alt, ó, eu consigo ter essa cota aqui em diferentes níveis, tá? Não só em horizontal e vertical. O Alt me permite ter uma cota, na verdade, em isométrica, né? De fato. Então, com o Alt selecionado, eu consigo destravar isso daqui e ir para vários e várias medidas. Então, se eu estiver cotando alguma coisa isométrica, de hidráulica, por exemplo, eu consigo seguir bem essa lógica aqui dentro de cotas, né? Bom, e basicamente assim a gente acabou a primeira parte, né? A parte de criação de cotas. Eu tenho certeza que alguma dessas provavelmente você não sabia, né? Como o do clique duplo, a parte de Alt ali que você puxa uma cota isométrica. São detalhes, né? Que muitas vezes são pouco usados aqui na parte de cotas.
mas que ajuda muito no desempenho, beleza? Então explorem eles no dia a dia, que ajuda bastante. E agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte da edição de cota. E a parte da edição de cota, a gente vai separar eles aqui em uma lógica bem prática na hora de vocês entenderem. A gente vai ter o estilo da forma, a gente vai ter o estilo da dimensão e a gente vai ter o estilo do texto. Então, esses três grupos de edição da bandeja padrão que compõem uma cota, tá? São esses três carinhas que a gente edita de fato a cota. E como que a gente edita? Bom, eu vou começar pelo mais óbvio, tá? Eu vou começar pelo estilo da dimensão. O estilo da dimensão, gente, ele é bem simples. Ele vai fazer o quê? Aqui nessa opção eu vou escolher se é acima, no meio ou abaixo. Se ela vai ser o texto vertical, se vai ser horizontal, se vai ser perpendicular minha cota, ou se vai ser paralelo, né? Então paralelo ou perpendicular minha cota, então eu escolho dentro disso daqui. E aqui eu escolho se eu vou ter a unidade de medidas ou não. Então eu falo como que eu vou querer isso daqui, com ou sem unidade de medidas, bem fácil, né? Aqui a gente tem uma parte de escala, que eu vou falar disso daqui a pouquinho, para não confundir vocês. E aqui a gente vai ter a unidade de medida, se é centímetros, milímetros ou metros, beleza? E aqui a precisão, né? Quantas casas depois da vírgula eu vou ter ali. Então, nessa parte aqui a gente já consegue configurar bastante item, né? Mas não para por aqui. Na parte de dimensão, a gente também consegue editar isso daqui, ó. Essa extensão que tem entre a cota e o ponto de referência que ela tem. Então, aqui que eu configuro isso. Então, se eu colocar 0 aqui, ó, a minha linha vai direto para o ponto de referência. Se eu colocar 1 milímetro, ela vai ficar 1 milímetro, 2 milímetros, 2 milímetros e assim por diante. E eu posso ter aqui lacuna ou comprimento. O que seria isso? Comprimento, eu coloco quanto que vai ter de comprimento esse traço. Então, com isso, ele pode passar até desse item. Gabriel, como que você usa no dia a dia? Eu sempre deixo aqui lacuna, tá? E eu sempre deixo aqui um valor ali que faz sentido. Aí vai de projeto para projeto, né? Mas normalmente 3 funciona super bem, tá? Então, normalmente eu faço essa configuração aqui para as lacunas. E aí a gente tem isso daqui então. A gente tem como posicionar, se vai ter a escala de a unidade de medidas ou não. Aqui se vai ser centímetros, metros, a precisão disso e a linha de extensão. E com isso a gente finaliza a parte de estilo de dimensão, bem fácil de definir, né? Aí vocês devem estar pensando, pô Gabriel, e agora, como eu faço para alterar esse tracinho aqui, esse símbolo, essa cor de cota, como que eu faço isso? Bom, essa parte vai ser direto aqui na parte de estilo de forma, tá? Aqui que a gente vai comandar tudo da nossa cota. Por exemplo, a seta inicial e final. Então, se eu quiser uma bolinha ao invés de uma seta, eu mudo aqui. Ele muda para uma bolinha. Se eu quiser a outro lado como um traço ou uma seta, eu mudo aqui. Ele vai colocar uma seta ou um traço. Então, eu consigo escolher qualquer um desses, tá? Para ele definir a minha cota. E aqui nesse 2pt é o tamanho. Então, se eu quiser essa bolinha menor, eu posso diminuir aqui tranquilamente. E ele vai respeitar 1pt, 2pts e assim por diante, tá? Aqui tem algumas pré-definições também, mas normalmente de digitar funciona super bem. Aqui em cima a gente tem tracejado. Tracejado é se a minha cota vai ter a linha reta, ou se ela vai ter, por exemplo, um pontilhado, se ela vai ter um traço ponto. Então aqui que eu defino qual que é a cara, né, que essa cota vai ter, vamos chamar assim, ó. E ela vai definindo. E qual que é a escala desse traçado? Se eu colocar 2 aqui, ela vai ficar maior. Então 2x, ela fica maior. Menos, tipo 0.1, ela vai ficar bem pequenininha. E assim eu defino a cota, tá? No meu caso aqui eu vou querer ela cheia mesmo, não vou querer ela pontilhada não. Aqui em traço eu escolho a cor dela, então se eu quiser a cor preta, por exemplo, eu clico ali, ela muda para cor preta. E se eu quiser também, eu posso alterar o peso gráfico, né? Se eu colocar 1, por exemplo, essa cota fica bem mais forte do que estava. Mesma lógica, se eu colocar 0.1, ela fica bem mais fininha do que estava. E eu posso voltar então para a cor vermelha aqui, por exemplo, tá? Então eu clico aqui em traço, escolho vermelho e aí ela fica vermelha. Mas olha a diferença de peso gráfico, né? Dessa cota para essa cota aqui. Bem legal, né? Aqui em cima, só para complementar, não é tão usual, mas caso precisem, vocês podem habilitar um preenchimento. E para ficar mais visual, vou colocar um preenchimento amarelo, ó. Ele dá um preenchimento para essa cota de fato, ele preenche meu texto, né? E eu posso escolher várias e vários tipos de cota, caso esteja no meio de algum desenho, para facilitar a visualização. Isso é útil, né? Mas normalmente isso aqui fica desabilitado mesmo. Eu posso colocar algum padrão também aqui, que também não é usual, tá?
mas caso precisem, vocês colocam ali. Então, resumindo, essa é a parte de estilo de forma. E para finalizar, aquelas 3 configurações que eu falei, estilo de forma, estilo de dimensão e estilo de texto, a gente vai para a última, né? Estilo de textos. Estilo de texto, para quem já usa Word, isso daqui é baba, tá? A gente vai ter o que aqui? O tipo de fonte, então, por exemplo, colocar Arial, ele muda para Arial. Aqui o estilo, se é negrito, se é itálico e assim por diante. E aqui o tamanho dessa fonte, se vai ser 10, 11, 12 PTs. E assim eu defino essa orientação, tá? Aqui embaixo se vai ser sublinhado, se vai ser riscado, qual que é a cor desse texto, então eu consigo alterar também, tá? E aqui a justificativa, se vai ser canto, meio ou pro outro lado. Na real vai ser sempre no meio para uma cota, né? Então essa é a parte de texto, bem facinho, né? Família é o tipo de texto, estilo é o estilo, se vai ser normal, negrito, itálico, e aqui é o tamanho. Também consigo definir a cor do texto clicando aqui. E assim, gente, a gente configura qualquer cota aqui dentro do layout, tá? Qualquer cota mesmo. E aí vocês podem estar se perguntando, Gabriel, engraçado, né? Você configurou uma aqui, mas todas as outras cotas que você configurou não mudaram. Por quê? Porque a gente mudou essa cota, tá? Realmente acontece isso no layout. Mas para isso a gente tem uma ferramentinha aqui que é o conta-gotas, que eu consigo vir com ele, selecionar qual que é a cota que eu quero, né? Então clicar aqui, ó, conta-gotas, ele vira um baldinho e eu posso clicar para ele passar essa cota para as outras, ó, ele vai passando mesmo, tá? Ele vai colando, vamos dizer assim, essas cotas nesses itens. Mas um jeito rápido de fazer é selecionar todas, né, através da janela de seleção, vir com conta-gotas e pingar ali, ó, ele vai mudar para todas, tá? Mesma lógica aqui, se eu selecionar para cá todas as cotas, vir com conta-gotas e clicar aqui, ele altera para todas. Mesma lógica desse lado, se eu vir com conta-gotas, posso selecionar uma cota já configurada e ele passa para todas. O que é legal é que eu posso editar isso daqui em múltiplas vezes também, vamos chamar assim. Então, por exemplo, quero editar todas as cotas que eu tenho nessa orientação aqui. Seleciono todas. No caso, essa daqui eu não quero, então eu vou com Shift ali tirar. E eu posso, por exemplo, em estilo de dimensão, falar que esse lado aqui é abaixo, ó, e prontinho. Ele cotou ali o abaixo. Posso passar todas as cotas para metros? Posso, seleciono tudo e mudo metros. Seleciono isso daqui e falo que isso aqui também é metros, né? Pode até seguir aquela ali. E essa daqui também vai ser todas metros. Então posso selecionar tudo. Precisão, na verdade decimal, né? Aqui eu vou colocar metros. Prontinho, alteramos tudo para metros. Então é muito rápido, né? Muito prático. Outra forma que tem de fazer é puxar esse texto só um pouquinho para lá. E para isso eu posso vir com o botão direito, editar dimensão e mover isso daqui livremente. Por exemplo, para lá, ó. E aí automaticamente o nosso texto aqui ele vem para cá e eu posso só ajustar no estilo de texto para ele ir pro ladinho ali, ó. E aí fica bem mais bonitinho, né? Fica bem mais organizado. Bom, e para finalizar, tem a questão da escala, né, que eu falei que eu ia falar por último. E aqui está, escala automática. O que significa isso? A escala automática, ela vai pegar automaticamente a escala do seu desenho. Por exemplo, essa minha planta baixa aqui, a gente está na 1 para 100. Então, ela vai pegar essa distância aqui, ela entende que meu texto, meu desenho, né, tá na 1 para 100 e já pega automaticamente para minha cota. Mas em alguns casos, vocês vão ver que isso aí não é verdade, vocês não querem esse comportamento. Nesse caso, não precisa ficar fazendo gambiarra, clicar 2 vezes e editar o texto. Não vai ser necessário, tá? Vocês vão fazer o quê? Selecionar a cota, desmarcar em estilo da dimensão, escala automática, e escolher a escala que vocês querem. Por exemplo, aqui está em 4 centímetros. Se eu falar que esse desenho está na 1 para 50, automaticamente a cota vai como se ela estivesse na 1 para 50, tá? Se esse desenho estivesse na 1 para 50. E assim eu posso definir manualmente qual que é a escala desse desenho de fato. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Gabriel, aonde isso aí de fato é útil, né? Onde de fato eu vou precisar alterar dessa forma manualmente?
Eu separei aqui na última página da gente um detalhamento desse telhado. Esse telhado a gente fez usando álbuns, então eles são retângulos, linhas, eu mostrei um pouquinho dessa parte na criação de álbuns, tá? Mas a gente criou uma escala para ele, então tá na 1:50. Se eu medir isso daqui, ele vai medir certo na 1:50 já, vai estar certinho. Mas, por exemplo, vamos supor que não tivesse escala, então eu vou vir aqui, ó, e eu vou entrar, né, nesse grupo, e eu vou remover a escala dele. Pode ver que minha cota já foi para zero, ela não sabe mais que escala que está isso. Então, nesses casos onde eu tenho um desenho que não está ligado a uma escala, aquela edição manual é útil, né? Eu posso pegar aqui e falar, isso daqui na verdade está na 1:50. E aí eu posso fazer literalmente todas as minhas cotas, né? Então, ok, vou selecionar aqui essas cotas. E eu vou falar então que a escala delas é 1:50, tá? E eu vou querer esse estilo de texto aqui na parte de cima, ali realmente, podendo ser em centímetros. Ok? Então a gente tem esse resultado aqui. E essa daqui de baixo, a mesma lógica. Eu vou querer elas então na parte de baixo. Eu vou querer elas então na 1:50. E eu vou querer também elas em centímetros. Então, prontinho, a gente edita assim qualquer cota aqui no layout, tem uma precisão muito grande na hora de desenhar. Bom, então por esse vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam, ou se tem algum tema que vocês queiram ver. E vejo vocês na próxima.